Olá, meus caros alunos e minhas caras alunas, boa noite a todos e a todas. Boa noite a vocês que estão devidamente matriculados no componente curricular Direito Processual 1. Alunos, em sua maioria, quarto período do curso de Direito da UFRN, Campus Caicó, de onde transmitimos através do Google Meet, a plataforma de conversação virtual do Gmail, e através de live no Facebook, através da rede social, capitaneada pelo senhor Mark Zuckerberg, aqui falando pelo Face, através de live, e também com meus alunos e alunas através da plataforma Google Meet. Lembrando que essa aula está sendo gravada e também vai ser postada no YouTube e no Sistema Informatizado de Gestão de Administração Acadêmica, o SIGA-A, certo? De modo que nós vamos ter a nossa aula nessas três plataformas. A plataforma oficial da instituição, o SIGA-A, teremos através do YouTube, do site da plataforma de disponibilização de vídeos, e também através dessa live que está sendo feita por intermédio da rede social Facebook. Gente, sem mais delongas, passemos ao objeto da nossa aula de hoje. Antes, como de costume, façamos uma recapitulação do que foi por nós debatido na nossa aula passada. Na nossa aula passada, nós iniciamos o estudo das penas. Nós tratamos da natureza jurídica do Instituto das Penas, do conceito das penas, das finalidades das penas. Nós tratamos, meus amigos e minhas amigas, fizemos algumas breves considerações acerca da evolução histórica das penas, tratamos acerca do princípio da limitação das penas, tratamos acerca dos aspectos sobre os quais se alicerça, sobre os quais se fundamenta as finalidades das penas, sob o âmbito da teoria absoluta e da teoria relativa. Falamos a respeito da pena com esse duplo viés, tanto no critério relativo à prevenção, e a prevenção sob o aspecto da prevenção geral negativa, ou prevenção por intimidação, e a prevenção geral positiva, quanto no tocante à prevenção especial, também sob duplo aspecto, a prevenção especial negativa e a prevenção especial positiva. Falamos acerca dos sistemas prisionais, certo? Os diferentes sistemas prisionais, o sistema alborniano, o sistema celular, o sistema pensilvânico, o sistema progressivo, certo? E tratamos muito a prioristicamente acerca das espécies de penas previstas pela nossa norma penal incriminadora. Nós vamos, na noite de hoje, dar continuidade a esse tema, falando a princípio acerca das variadas espécies de pena, e depois especificamente acerca das penas privativas de liberdade. Gente, existe na sistemática penal brasileira 3 espécies distintas de pena. Nós temos as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direitos e a pena de multa, que é uma pena de natureza pecuniária, certo? As penas privativas de liberdade, elas podem ser de reclusão e detenção, no tocante aos crimes, né? No tocante às contravenções penais, nós temos lá a pena de prisão simples. Mas na sistemática do Código, nós temos como penas privativas de liberdade as penas de detenção e reclusão. Professor Mário, qual é a diferença entre pena de reclusão e pena de detenção? Muito simples, meu filho, ou minha filha. A pena de reclusão, ela abrange todos os regimes prisionais. O regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. A pena de detenção, por sua vez, só abrange os dois regimes prisionais mais brandos. O regime aberto e o regime semiaberto. A pena de detenção não compreende o regime fechado, pessoal. Certo? Quem compreende, quem admite a possibilidade dos 3 tipos de regimes prisionais, vem a ser tão somente
a pena de reclusão. A pena de reclusão, ela admite o regime aberto, o regime semiaberto e o regime fechado, certo? No tocante às penas restritivas de direitos, aqui cabe uma colocação importante. As penas restritivas de direitos são aquelas penas em que o Estado atinge outros direitos do agente, outros direitos do apenado, que não o direito à liberdade, certo? Cerceando licitamente, certo? De acordo com o que reza o artigo 43 do Código Penal, através da imposição de outras espécies de penas, que não as penas privativas de liberdade, certo? Penas que, e não a pena de multa, obviamente, que restringem determinados direitos. Aí nós temos, pessoal, é interessante ressaltar as seguintes espécies de penas restritivas de direitos. Nós temos a pena de prestação pecuniária, que nós vamos ver que não se confunde com a pena de multa. Prestem atenção, certo? A pena de multa tem uma natureza, a pena de prestação pecuniária tem outra natureza, em que pese a pena de multa ser dotada de natureza pecuniária. Eu vou falar acerca dessa diferenciação quando eu estiver falando acerca das penas restritivas de direitos. Por favor, não se alvorocem, e nós vamos tratar acerca dessas diferenciações existentes entre a pena de prestação pecuniária, que é uma das espécies, a primeira espécie das penas restritivas de direitos, e vamos tratar também das penas de multa. Eu vou fazer essa diferenciação, não se preocupem, no tempo oportuno nós iremos fazer essa diferenciação entre essas duas espécies diferentes de pena. A pena de prestação pecuniária, uma das espécies de penas restritivas de direitos, e a pena de multa, que tem natureza também pecuniária, mas não se confunde com a pena de prestação pecuniária. Nós temos a pena de perda de bens e valores, também chamada de pena de perdimento. Nós temos a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, certo? Que é, por sinal, mais comum. Nós temos a pena de interdição temporária de direitos, certo? E nós temos a pena de limitação de fim de semana. São essas as penas restritivas de direitos, as quais faz menção a nossa norma penal lá no artigo 43 do Código Penal Brasileiro. O aluno Manuel Matias aqui comenta sobre a nossa aula, fazendo uma pergunta. Penas restritivas de direitos, como no caso de um político que foi cassado e declarado inelegível. Sem dúvida nenhuma. A inelegibilidade, inclusive, Manuel, a inelegibilidade, ela pode funcionar tanto como pena restritiva de direitos, restringindo o direito a um determinado político a se candidatar, mas ela também pode ser um efeito extrapenal da condenação criminal. Nós sabemos que existem efeitos extrapenais da condenação, entre eles a impossibilidade de ocupar cargo ou função, a perda dos direitos políticos e, portanto, a perda da condição de elegível, certo? Também é um efeito extrapenal da condenação criminal transitada em julgado, de modo que as penas, a inelegibilidade, ela pode ser dotada de natureza de pena, certo? E ela pode também ser caracterizada como sendo um efeito extrapenal da condenação. Existem situações diferentes, Manuel Matias, e demais alunos e alunas, e meus caros amigos internautas e minhas caras amigas internautas, certo? Existem situações diferentes. Nós vamos tratar sobre isso quando estivermos tratando, Manuel, especificamente. Realmente é muito interessante esse tema. Nós vamos tratar quando estivermos tratando tanto das penas restritivas de direitos quanto dos efeitos extrapenais da condenação, entre esses efeitos, a perda dos direitos políticos. Minha gente, eu falei perda. Eu vi uma coisa hoje que eu fiquei chocado. Pelo amor de Deus e Nossa Senhora, não façam isso. Eu vi uma colega advogada, com todo respeito, até uma pessoa de quem eu gosto bastante, entendeu? Escreveu no seu Facebook a expressão perca. Perca. Eu me arrepio todinho quando alguém fala perca. É um erro de português tão crasso. É um erro que avilta tanto a norma gramatical correta,
que avilta tanto o vernáculo, que eu me arrepio todinho quando eu escuto. Não falem, pelo amor de Deus, perda. Gente, não se admite a um profissional ou a uma profissional do direito que utiliza a língua como ferramenta de trabalho, certo? Foi, Wesley. É inacreditável, mas eu vi isso. Perca. Uma advogada, bacharel em direito, entendeu? Manuel Matias, aqui em Jardim do Cidó tem um locutor que o pessoal brinca porque ele anuncia dizendo, não perda! André Aristides, eu ouvi dizer que quando a perda é grande demais, deve se falar perca. André, aí quem perde com essa perca, entendeu? Com essa perca, entre aspas, é a língua portuguesa. Pelo amor de Deus, não falem perca, não. Se falarem perca, nem digam que foram meus alunos. Perda, em nome de Jesus. Eu fico abismado. Não se admite. Olha, o profissional do direito, ele tem por obrigação, pelo menos procurar falar corretamente, escrever corretamente. Se eu gosto de crase. Eu gosto de crase nas situações em que se admite a crase, porque existe uma vulgarização da crase. Toda a galera bota crase. Até em situações que não se admite crase. Eu vejo fulanos e beltranos botarem crase até antes de substantivos masculinos. Aí é demais, né? Aí é demais. A nossa língua é bela justamente porque ela é muito sofisticada, porque ela é muito cheia de pormenores. Evidentemente que todos nós cometemos erros de português, antes de verbos no infinitivo. Aí é impressionante. Todos nós cometemos aqui e acolá um ou outro erro de português, seja na norma falada, seja na língua falada, seja na língua escrita. Evidentemente que não se obriga a gente, igual o vício da vírgula. A vírgula, gente, vamos usar o ponto, gente, é tanta vírgula, vamos usar o ponto. Gente, uma técnica de redação muito interessante é você usar o ponto e usar períodos curtos. Se você vai para os grandes escritores, sobretudo grandes cronistas e grandes romancistas aí como o nosso Machado de Assis, como o grande Ernest Hemingway, como o grande Graham Greene, né? Você sempre vê a utilização do ponto, você usa períodos curtos, você fraciona um raciocínio em vários períodos e bota o ponto, para não cansar. Entendeu? E quando não é o uso abusivo da vírgula, João Medeiros, certo? É a ausência de vírgula. Você pega uma frase imensa sem uma vírgula. Entendeu? Aí não tem aposto, não tem vocativo, não tem nada, rapaz. É um negócio impressionante. Entendeu? Ou é 8, é 80. Claro que todos nós, eventualmente, deslizamos na língua. Todos nós, eventualmente, cometemos deslizes em um idioma tão sofisticado, tão cheio de minúsculas, de filigranas, tão cheio de pormenores como é o idioma português. É óbvio. É óbvio também que não se exige numa conversa de botequim que se tenha a mesma austeridade, a mesma formalidade. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões, como diria o grande Caetano Veloso. Manuel Matias aqui citando Caetano. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Maravilha, Manuel Matias. Nós, eventualmente, deslizamos. Wesley, gente, que lascivo. Evidentemente, nós deslizamos algumas vezes no idioma. Mas você fazer do erro de português algo normal é absolutamente inconcebível, sobretudo para um profissional que utiliza-se da língua como ferramenta de trabalho. A ferramenta de trabalho precípua do bacharel ou da bacharela em direito, do advogado ou da advogada, do promotor da promotora, do juiz ou da juíza é a língua. É saber escrever bem, é saber falar bem, é saber se fazer entender de forma inteligível, clara, sem anfibologias, sem dúvidas, sem que as expressões das quais se utilize sejam pautadas pela falta de clareza.
ou pela imprecisão gramatical. Errar. Eventualmente, todos nós erramos. A língua portuguesa é muito sofisticada. O nosso idioma é muito cheio de pormenores e preciosismos. Por isso que, evidentemente, que todos nós, um dia ou outro, iremos incorrer em uma determinada imprecisão gramatical, semântica. Mas você viver falando errado e achar bonito, você viver escrevendo, rapaz, hoje em dia tem o corretor do Facebook, e o pessoal escreve, continua escrevendo mal, certo? Sempre na norma culta, haja o que haja. Wesley, eu me lembrei agora de Jânio Quadros, Jânio da Silva Quadros, que era advogado e era professor de português, e era conhecido pela utilização de termos o filo porque quilo, exatamente. Certa vez utilizou o filo porque quilo. Na realidade, a primeira parte, o filo está correto. A utilização da próclise, certo? Mas por que quilo? Porque eu quis. Com todo respeito, a memória de Jânio Quadros, se é que a memória de Jânio Quadros merece algum respeito. Mas, com todo respeito, esse filo porque quilo, além de pernóstico, certo? Consiste num equívoco. É filo porque eu quis. O porquê é a palavra atrativa. É um caso de próclise, não de ênclise. A ênclise é na primeira, filo, e a próclise na segunda parte da expressão. Filo porque eu quis. E não filo porque quilo. Filo porque aquilo é errado. Entendeu? Tem a mesóclise que o infame, o famigerado Michel Temer, nosso ex-presidente Michel Temer, era fã do uso da mesóclise. Mesóclise, Michel Temer, gente, eu não estou aqui fazendo a defesa de Temer de jeito nenhum. Temer que entrou para a história como o presidente mais impopular da história brasileira, façanha que o atual presidente está se esforçando muito para alcançar, para conseguir, e Deus permita que daqui para final do mês de fevereiro ele consiga essa façanha e nós consigamos destituí-lo do cargo. A sociedade brasileira não aguenta mais esse desgoverno. Mas, enfim, o Michel Temer era um grande constitucionalista e um homem dotado de muito estilo, de muito apuro linguístico, né? Lamentavelmente, o constitucionalista, o professor de direito constitucional, o advogado, o procurador do Estado, parlamentar Michel Temer, foi eclipsado pelo golpista Michel Temer. O segundo pior presidente da história dessa república, discutivelmente. Mas ele usa, já vivo ainda, muito a mesóclise, celuía. A mesóclise que se usa na norma culta para se referir, geralmente para se referir a situações futuras. Né? Gente, mas voltando aqui à questão das penas. Nós falamos das penas restritivas de direitos e, obviamente, das penas privativas de liberdade, antes de falar das restritivas de direitos. Mas nós temos uma terceira espécie de pena, a pena de multa. A pena de multa ela possui natureza pecuniária. Ela é calculada através de uma dosimetria diferenciada, uma dosimetria distinta daquela utilizada para se calcular a pena privativa de liberdade. Nas penas privativas de liberdade, nós utilizamos um sistema trifásico. Nas penas privativas de liberdade, a dosimetria se faz através de 3 fases diferentes. Perdão, gente. Nós temos, primeiro, nós temos a utilização para aplicação da pena base das normas lá do artigo 59, utilizando-se as circunstâncias judiciais. Num segundo momento, calcula-se uma pena intermediária, através da aferição de eventuais agravantes ou atenuantes. E, no segundo momento, analisa-se a presença de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena. É um sistema, portanto, trifásico.
Na dosimetria das penas de multa, por sua vez, o sistema adotado é um sistema bifásico, certo? Nas penas de multa, se calcula, certo? Primeiro, o valor do dia multa, certo? Que será de 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos criminosos, até 5 vezes o valor, certo? E depois se calcula a quantidade de dias multa, que vai de 10 a 360 dias multa, certo? Há, entretanto, seguindo a dicção do artigo 60 do Código Penal, lá no seu parágrafo 1º, a possibilidade do juiz, em razão da condição econômica do réu, até triplicar o valor do dia multa, certo? Nós vamos falar sobre todas essas regras referentes à dosimetria, tanto nas penas privativas de liberdade, quanto nas penas de multa, nas penas de natureza pecuniária. Obrigado, Vinícius. Saúde. Obrigado. O meu hábito de dormir com ar-condicionado e ventilador ligado. Mas a gente sempre fica com medo, né? Por mais que a gente tome todos os cuidados, a gente fica com receio de qualquer espirrozinho, qualquer dor de garganta, dor de ouvido. Há muito tempo que eu não gripo, porque eu tenho tomado vitamina C todos os dias. Não só vitamina C através de compostos sintéticos, mas através da alimentação também. A gente procura ter uma alimentação adequada como forma de combater a imunidade. Eu falava aqui, numa conversa que nós tivemos, que eu estou até sem beber, entre outros aspectos, por causa da questão da imunidade. Para fortalecer a imunidade é importante, porque numa doença tão contagiosa quanto a pandemia, esse vírus é terrível. O pior dele é o fato de ser extremamente contagioso. O nível de letalidade não é tão alto. Mas é tão contagioso que nós temos aí, oficialmente, 8,8 milhões de pessoas infectadas em nosso país. E há estudos que dizem que esse número pode ser até 7 vezes pior, 7 vezes maior. O que daria 7 vezes 8,8, nós teríamos simplesmente 61,6 milhões de brasileiros infectados. Teríamos mais de 1/4 da população brasileira infectada com essa doença, quase 1/3 da população brasileira infectada com essa doença. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Mas a gente tem também, não só cuidado com a questão do isolamento social, do uso de máscaras, do uso de outros equipamentos de proteção individual. A gente deve cuidar com a higiene, obviamente. A gente deve também ter muito cuidado com as nossas defesas, se alimentar bem, dormir bem, preferencialmente não ingerir bebidas alcoólicas, certo? A gente deve fortalecer nossas defesas nesse momento. Depois a gente enche a cara, toma cana à vontade, entendeu? Depois a gente aglomera, eu estou com a saudade danada de aglomerar com meus alunos, aglomerar com meus amigos e tal. Mas nesse momento é preciso responsabilidade e disciplina. Disciplina. Sair de casa quando for necessário. A gente tem que colocar em mente que nós temos o privilégio de agora estarmos em casa. Eu estou ministrando minha aula, certo? Cuidar exatamente para si e para com o outrem, sem dúvida nenhuma. Nós devemos ter cuidado, é uma questão de cidadania, é uma questão de patriotismo, é uma questão de humanidade, você tentar não contrair a doença e você tentar não espalhá-la. Porque o SARS-CoV-2, ele usa o organismo humano como arma, é um inimigo silencioso, invisível, e um inimigo que utiliza-se do próprio organismo humano como arma para infectar outras pessoas. Daí, todos esses cuidados, eles não serem exagero, entendeu? Não é exagerado você tomar toda essa série de providências às quais eu me reportei. E a gente tem que partir do pressuposto que é muito mais fácil a gente pegar do que não pegar. Mesmo tomando todas essas providências. Por isso que é importante estar com a imunidade em dia, se alimentar bem, dormir bem, não beber, certo? Depois a gente extravasa, depois a gente comemora. Eu digo que eu nunca saí de mulher no carnaval. Com todo respeito a quem sai, eu acho até uma manifestação cultural importante do carnaval,
Mas, com todo respeito à comunidade LGBT, eu acho que essa história de sair de mulher no carnaval, para muitos, em muitos casos, traduz uma homossexualidade rústica, com todo respeito. Mas até de mulher no carnaval eu saio, quando voltar a ter carnaval, entendeu? Quando voltar a ter carnaval, vamos segurar a onda. Carnaval, eu sou louco por carnaval, adoro os festejos momescos, mas a gente tem que realmente se controlar e ter disciplina. Isso é uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra cujo objetivo é não contrair essa doença e, se contrair, não transmiti-la. Certo? É uma guerra em prol da nossa saúde, da nossa vida, da saúde pública e da vida das outras pessoas, da nossa e das outras pessoas. A gente tem que ter muita responsabilidade, certo? Vamos juntos acompanhar o Bloco Alaúça, vamos, Wesley, se Deus quiser, no Carnaval de 2022, que 2021 a gente vai passar em casa, tomar uma em casa, botar um bocado de marchinha de Carnaval para tocar e beber em casa, porque a gente tem que realmente guardar o isolamento social, gente. É uma coisa que exige seriedade, compromisso, disciplina, entendeu? Bebida e Rivotril não dá certo, não. Eu não tomo Rivotril, não, viu? Mas se eu tomasse, não tinha problema, não. Mas bebida com Rivotril não dá certo, não, Wesley. Gente, a gente tem que realmente ter disciplina. Vejam só vocês, todo esse esforço que nós estamos fazendo, essas aulas remotas, elas têm esse aspecto interessante da gente utilizar da internet, entendeu? Da gente gravar nossas aulas, mas elas são um sacrifício muito grande para todos nós, e a gente está fazendo todo esse esforço, certo? Em prol da nossa saúde, da nossa vida. Portanto, vamos ter disciplina. Vamos ter disciplina e vamos manter estritamente as regras relativas à prevenção da Covid-19, da propagação da Covid-19. Vamos evitar que nós nos constituamos também instrumentos dessa doença. Vamos fazer o contrário do que o presidente da República disser. E o presidente da República disser, quem disse isso foi o Alceu Valença, eu concordo com o Alceu Valença. Tudo que ele disser, a gente faz o contrário. Entendeu? Faz o contrário. Porque, não é brincadeira não, até ontem, 217 mil mortos oficialmente. Os cientistas estimam que essa taxa de letalidade, que esse número de mortes, aliás, seja pelo menos 50% maior. 50% maior nós teríamos, minha gente. 217 mil mortos, nós teríamos aí se aproximando dos 350 mil brasileiros mortos pela pandemia de Covid-19. Eu nunca vi tantos pais e avós de amigos morrerem. Tenho certeza que vocês concordam. Wesley Santos, algumas lojas da vacina de Oxford chegaram ao RN trajando. Sei, chegaram sim. Já fizeram o cadastro? Façam o cadastro. Eu disponibilizei na minha página no Facebook, na minha linha do tempo no Facebook. Vão lá e façam o cadastro. É rápido, em 2, 3 minutinhos vocês fazem. É muito simples, muito rápido. Valeu, Wesley, postando aqui. A página do Mais Vacina, .lais.frn.br, a nossa UFRN ajudando no combate à pandemia da Covid-19. Justamente, interessante, justamente os que são mais criticados, os artistas, os intelectuais, os acadêmicos, a comunidade científica, os que são mais criticados pelo fascismo, pelo desgoverno, são os que mais estão contribuindo para que nós retornemos à normalidade, para que nós sobrevivamos, gente, à Covid-19. A luta pela sobrevivência. Mas, pessoal, exaurida essa parte no tocante à classificação das penas, as 3 espécies de penas e suas subespécies, vamos falar acerca do princípio da individualização, dos princípios que regem as penas. Nós temos, basicamente, 3 princípios que regulamentam a aplicação das penas. O primeiro deles é o princípio da individualização da pena. Nós temos, lá na nossa Magna Carta, lá na nossa Constituição Federal de 1988, mais precisamente no inciso 46 do artigo 5º, o dispositivo que determina que a lei regulará a individualização da pena. Gente, o primeiro momento da individualização da pena ocorre
com a opção feita pelo legislador penal quando escolhe quais são as condutas positivas ou negativas que ferem os bens jurídicos mais importantes. O legislador utiliza-se de uma escala de valoração das condutas, combinando penas mais graves às condutas que mais violam os bens jurídicos penalmente resguardados, e menos graves às penas que violam com menor intensidade os bens jurídicos penalmente resguardados. Certo? Obviamente que a proteção do direito à vida reclama a intervenção do direito penal de forma mais severa do que a intervenção do direito penal direcionada a proteger o direito ao patrimônio. Né? Obviamente que os bens da vida, eles devem ser valorados em uma escala que contemple aqueles que, numa hierarquia de valores, sejam predominantes, sejam hegemônicos, preponderem sobre os demais, sobretudo o direito à vida, certo? Que é o direito do qual provém todos os demais direitos, todas as demais garantias, certo? Do mesmo modo, é claro que um crime praticado de forma dolosa atrai uma reprobabilidade pelo fato do dolo ser pautado pela culpabilidade, certo? Do que aquele praticado pelo agente culposamente. É claro que o dolo atrai uma sanção penal mais grave, porque há uma reprobabilidade social mais grave da conduta daquele agente que deseja o resultado criminoso ou assume o risco da conduta criminosa, do que aquele agente que incorreu tão somente em imperícia, imprudência ou negligência, como no caso dos crimes culposos. Claro que um crime consumado deve ser punido mais rigorosamente do que um crime tentado. Isso é uma consequência do princípio da individualização da pena, certo? Claro que a individualização da pena, ela se perfaz, a princípio também, junto ao legislador penal, de forma que se individualize cada infração penal e a sua sanção seja combinada de acordo com a importância e com a gravidade da sanção penal, certo? Mas a individualização da pena, ela não se dá tão somente na proclamação, na previsão feita pelo legislador penal, mas também na execução da pena, mas também na dosimetria da pena, certo? A lei de execuções penais fala lá no seu artigo 5º que os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. As penas devem ser, na medida do possível, individualizadas, certo? Mas mais do que individualizadas, as penas elas devem ser proporcionais. Aí nós temos a vigência de outro princípio importantíssimo que serve como baliza, serve como norte de orientação para a aplicação das penas, tem a ver com o princípio da proporcionalidade, só tem a individualidade. O princípio da individualidade da pena, que pese se tratar de um princípio autônomo, tem toda a relação com o outro princípio, sobre o qual nós vamos falar agora, que é o princípio da proporcionalidade da pena. A pena ela deve ser proporcional ao delito. É preciso que o juízo faça um raciocínio cognitivo de modo a ponderar sobre a relação entre o bem lesionado, a gravidade da ofensa provocada àquele bem jurídico que foi colocado em perigo, foi ameaçado, certo? E também a própria conduta, a própria ação do indivíduo, certo? Ou seja, tão mais grave deverá ser a pena, quanto mais grave for o crime, a ofensa perpetrada contra a norma penal incriminadora e, obviamente, contra o próprio Estado Democrático de Direito, certo? Nós temos ainda, então, licença, não sei se tem a ver o que eu vou falar agora, mas teve um tempo que falava-se muito na questão de que ia ser tudo computadorizado, ou seja, alguém cometesse algum crime, os computadores, através dos estudos, eles já iria dizer qual a pena que aquela pessoa ia cumprir. Então, isso vai totalmente contra esse princípio, né? Isso, já que cada um tem que ter a sua pena, sem ter essas penas feitas. Raquel e meus demais
meus demais alunos e alunas. Me causa espécie, me causa estranheza, me causa até profundo receio imaginar que o exercício do poder jurisdicional do Estado se dê de forma automatizada, automática, de forma que a jurisdição seja um mero exercício de um silogismo aristotélico puro e sem a confluência de outros indicativos que concorram, sobretudo no tocante à questão das penas. É lógico que o juízo cognitivo perfeito não existe. É claro que o ente jurisdicional, o órgão jurisdicional, o juiz, ele é suscetível de cometer falhas. Mas é lógico que a sensibilidade humana é algo que máquina nenhuma poderá superar em momento nenhum da nossa história. A sensibilidade humana para investigar, para se inserir dentro do caso concreto e observar que cada situação possui suas particularidades é algo insubstituível. Pelo menos no atual estágio da história humana, da história do direito do nosso país, da história da aplicação da jurisdição penal, eu vejo como completamente alheio justamente à individualização da pena, que a pena seja prolatada por uma máquina, por um computador. Por quê? Porque o juiz ele deve ter a sensibilidade do hermeneuta, do intérprete, do exegeta, que estuda o caso concreto de forma sensível, de forma apurada, de forma trabalhada, de modo a tentar ao máximo possível evitar injustiças. Essa é deve ser um dos desejos maiores do hermeneuta da norma jurídica, sobretudo da norma jurídico-penal, que possui, como nós todos sabemos, esse grau de delicadeza, esse grau de especialidade, esse grau de relevo, de importância, esse grau, gente, vejam só vocês, de indisponibilidade. A própria natureza da norma jurídico-penal, ela não permite que se deixe de lado a questão da individualização, da sensibilidade que o ser humano tem para analisar cada caso, certo? Por isso que nós temos a necessidade de observar esses princípios. O princípio da individualização da pena, o princípio da proporcionalidade da pena e o princípio da responsabilidade pessoal, gente. A Constituição Federal, ela reza explicitamente que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso se associa ao chamado conceito de intranscendência, certo? A pena não pode transcedir para terceiros, sejam quaisquer as circunstâncias que forem. Somente o condenado poderá responder pela infração penal praticada. Esse é o princípio da responsabilização pessoal. A responsabilidade penal, gente, ela é essencialmente pessoal e subjetiva. Não se admite a responsabilidade penal objetiva. Lá na responsabilidade civil se admite, em determinadas circunstâncias, a responsabilidade sem prova da culpa, a responsabilidade civil sem culpa, a responsabilidade objetiva, como, por exemplo, a responsabilidade civil das empresas fornecedoras, sejam elas permissionárias ou concessionárias de serviços públicos. É uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade do Estado é uma responsabilidade objetiva, certo? Não há necessidade de se provar a culpa, certo? Se presume a culpa, há uma responsabilidade objetiva. Aqui no âmbito penal não há possibilidade de responsabilização objetiva, muito menos da pena transcender, da pena passar da pessoa do condenado para outra pessoa, tendo em vista a responsabilidade penal, ela ser essencialmente, além de subjetiva, essencialmente pessoal, certo? Esse princípio da responsabilização, da responsabilidade penal ser individual, certo? Não poder passar da pessoa do condenado, também com o princípio da intranscendência, certo? O princípio da responsabilidade pessoal, da intranscendência, trata-se de algo que é um dos fundamentos da dogmática jurídico-penal. Você imaginar que alguém cumpre uma pena
pela prática de uma conduta de um terceiro, é algo alheio ao bom direito. Ah, mas existem situações em que há uma responsabilidade, mas não há, apesar de haver a responsabilidade, não há a prática, a autoria imediata. Por exemplo, do mandante. Por exemplo, de um gestor público que, em que pese não ter matado ninguém, praticamente ordenou que o povo fosse às ruas sem máscara e aglomerasse. Claro que um gestor público desses possui responsabilidade penal, em que pese não possuir autoria imediata. Claro que há responsabilidade penal, e se há justiça internacional nesse planeta, os responsáveis por essa catástrofe no Brasil sentarão nos bancos, no banco dos réus, no Tribunal Penal Internacional de Haia. Existe essa diferença entre responsabilidade e autoria, né? Que eu acho que vocês, como acadêmicos, já no quarto período do curso, já pagando penal 2, sabem muito bem a diferença entre responsabilidade e autoria. Nós estudamos, nós nos debruçamos sobre isso no semestre passado. Né? Nem sempre o autor imediato é o responsável. Quando você tem, por exemplo, a prática de um ilícito penal que tem como instrumento do crime um semovente, um animal, um cachorro bravio, um cão de guarda, que o dono chega e arremessa em cima de um desavisado, um desafeto seu que vai passando. Pega! Cão treinado, ele vai... Claro que nessas circunstâncias, eu falei sobre isso quando estava falando, gente, não sei se vocês se lembram, da diferença entre legítima defesa e estado de necessidade. O sujeito que mata um cachorro de rua, que vai agredi-lo, e que age, evidentemente, sem a racionalidade que os seres humanos possuem, ele age em estado de necessidade. Mas o sujeito que, por exemplo, atira ou esfaqueia um cachorro, Rottweiler, macho napolitano, pastor alemão, Weimaraner, o Pitbull, aquele preto magro, bem grandão, o Doberman, né? O sujeito que mata um cão de guarda, cujo dono instigou, certo? Cujo dono adestrou para agredir alguém, age em legítima defesa, né? Porque o cachorro ele tem personalidade, obviamente, jurídica. Quem vai responder, quem é responsável pelo crime é o proprietário do cão, né? Assim como alguém que se utiliza de um menor. O menor, obviamente, não tem responsabilidade penal, certo? Mas a partir do momento em que o maior de idade se utiliza dele para a prática de um crime, ele responderá criminalmente, certo? De modo que não é necessário que haja a autoria imediata para haver a responsabilização penal. Mas é claro que a pena só pode ser cumprida por quem é responsável penalmente. Somente o condenado... Não. Pois não, Larissa? Diga lá, minha flor. Nesse caso do cachorro que você citou, Sim. Se a pessoa matar o cão, assim, deu um tiro e pronto, matou. Mas se ele usar de, tipo, facada e deixar o cachorro agonizando, ele não responde por maus tratos? Larissa, veja só. A legítima defesa ou o estado de necessidade, certo? Dependendo da circunstância, são excludentes de antijuridicidade, são excludentes de ilicitude, em que pese haver a prática de uma conduta típica, certo? Ou os maus tratos, ou o crime de dano, certo? Essa conduta ela é exculpada, ela é acobertada, ela é escudada pela presença da excludente de antijuridicidade. Se o sujeito se vê na circunstância de ser lesionado em sua incolumidade física ou em sua vida por um cachorro grande, selvagem, bravo, age
no sentido de matá-lo ou de lesioná-lo apenas, desde que ele haja de forma proporcional, certo? Desde que ele haja de forma a não ultrapassar os limites da moderação, da proporcionalidade exigidos pela caracterização da legítima defesa, que se caracteriza ou do estado de necessidade, né? Ele não cometerá crime algum. É uma situação diferente, Larissa, do indivíduo que espanca um animal sem que o animal tenha atacado. Ele vai passando na rua, está passando um pobre cachorrinho e ele vai, espanca e deixa o animal agonizante. Claro que aí ele pratica a conduta do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. O crime de maus tratos, gente que foi, inclusive, no tocante a cães e gatos, eu achei muito adequado, certo? A pena foi majorada, inclusive, não se concebendo mais do pagamento de fiança, certo? O indivíduo fica preso, só sai se houver a revogação da prisão preventiva por parte do juiz, certo? O artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, certo? Ele sofreu recentemente a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998, certo? E lá no seu artigo 32, ele trata da prática de praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados. E ele atrai no seu caput uma pena que vai que eu acho baixíssima, de 3 meses a 1 ano. Só que o parágrafo 1º-A, que foi recentemente introduzido pela Lei 14.064 de 2020, traz a seguinte dicção, a seguinte redação. Preste atenção. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. Ou seja, não cabe nem a competência do juizado, certo? Nem cabe suspensão condicional da pena, certo? Suspensão condicional do processo, suscílio processual, não cabe transação com o Ministério Público, não cabe composição civil do dano, não cabe nenhum daqueles institutos da Lei 9.099/95, certo? O sujeito será processado perante o juiz criminal ordinário, comum, certo? Isso, Wesley está colocando aí a redação do parágrafo 1º-A do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, com essa nova redação da Lei 14.064, agora de 2020. Que eu achei muito bem empregado, sabe? Eu sou amante dos animais, e não é por ser amante dos animais, mas lembrando aqui de um sábio ensinamento do grande Mahatma Gandhi. Gandhi dizia que pode-se medir o nível de civilidade, o nível de civilidade de um povo, de uma sociedade, pela forma como se trata os seus animais. Eu nunca vi uma pessoa que... Eu não vou dizer que nunca vi uma pessoa que gosta de animais ser uma pessoa ruim, porque Hitler gostava de animais, né? Hitler tinha uma cadelinha, uma pastora alemã, Blondie, e ele matou quando ele supostamente, né, quando ele se suicidou. Alguns historiadores discutem se o suicídio de Hitler realmente aconteceu. Quando ele e sua esposa, Eva Braun, e nas horas finais, ele transformou em Eva Hitler, casando-se oficialmente com ela, sua companheira de muitos anos, casou-se com ela, e poucas horas depois eles se mataram, ela com cianureto e ele com uma pistola, e mataram um cão, a cadelinha, uma pastora alemã. Aparece, inclusive, em muitas filmagens de Hitler com essa cachorra. Eu não vou dizer que não existe uma pessoa ruim que não gosta de animais. Há pessoas ruins que gostam de animais, discutivelmente. Mas é um indicativo de você não prestar, é você não gostar de animais. Quem não gosta de animais, crianças e idosos, isso é uma consideração pessoal, viu, gente? Mas tende a não prestar. Tanto que um dos indicativos da chamada tríade McDonald foi uma teoria desenvolvida por um cientista norte-americano que estabeleceu como referências para
psicopatia ou sociopatia o fato de crianças que têm a tendência, crianças ou adolescentes que têm a tendência a desenvolver a psicopatia, que já são, na verdade, psicopatas, certo? Terem 3 características, que são justamente a incontinência urinária avançada, chamada enurese noturna, fazer xixi na cama depois de uma certa idade. A criança que urina após uma certa idade na cama costumeiramente. A piromania, que é a obsessão por incêndios, a obsessão por fogo, pessoa que gosta de fogo, botar fogo em tudo, certo? E principalmente a crueldade com animais, o abuso sádico com animais. Não tem crianças, até em tenra idade, que gostam de abusar de animais, gostam de maltratar animais. Leandra Julião, conhecida também como tríade homicida. Certíssimo, Leandra. Tríade homicida ou tríade McDonald, desenvolvida pelo psiquiatra norte-americano John MacDonald, certo? John MacDonald é um psiquiatra forense norte-americano que, em 1963, ele desenvolveu uma série de estudos que apontavam que essas 3 características elas se encontram presentes na maioria dos psicopatas, certo? É interessante, muitos outros estudiosos encontram essa tríade presente no histórico de vários assassinos em série, certo? Vários serial killers têm essas 3 características de forma notória na infância e na adolescência, certo? Embora, gente, estudos posteriores acabaram por refutar essa tese, que não é uma coisa absoluta. O próprio John MacDonald, recentemente, acho que ano passado, no retrato, em 2019, ele escreveu uma carta refutando, certo? Uma revista especializada, certo? Refutando a sua tese da tríade MacDonald, certo? Não é uma coisa absoluta, mas é um indicativo. São características que se apresentam muito frequentes em homicidas, sobretudo em psicopatas, e sobretudo em serial killers, em assassinos seriais, certo? Wesley Santos bateu uma vontade de rever Mindhunter. Mindhunter é uma série sobre psicopatas, Wesley? Eu gosto muito de filmes sobre o tema e gosto muito de estudar sobre o tema. Um dos meus personagens prediletos no cinema é Criminal Minds, sim. Um dos meus personagens prediletos no cinema é o Dr. Hannibal Lecter, que foi eleito um dos maiores vilões do cinema. Mas os vilões do cinema, como Norman Bates, como Hannibal Lecter, eles não pegam nem juvenil para os vilões da vida real, sobretudo os vilões da política. Sobretudo os vilões como os políticos populistas. Sim, Pedrinho Matador, Maníaco do Parque. Nós tivemos, em Natal, algumas figuras, uma época do estudo da criminologia, da crônica policial natalense, potiguar, que eram verdadeiros inimigos públicos número 1, e eram assassinos em série terríveis. Paulo Queixada, Naldinho do Mereto, Nego Anchieta, Deni. Cada um desses cidadãos foi responsável pela morte de pelo menos 12 a 15 pessoas, certo? Principalmente Paulo Queixada, que eu tive a oportunidade de conhecer quando pagava Penal 2, e fui fazer uma visita. O meu então professor do Penal 2, o professor Fernando Siqueira, nos levou para a penitenciária central, Dr. João Chaves, o famoso Caldeirão do Diabo. Hoje desativado. Hoje funciona o UERN, né? Hoje só funciona a ala feminina. A ala feminina. E esse trio ternura, como diz o Wesley,
Paulo Queixada, Naldinho do Mereto. Esse quarteto, Paulo Queixada, Naldinho do Mereto, Nega Anchieta e Demi. Eles eram o terror da João Chaves. E o terror das ruas de Natal, eles eram... Engraçado que eles se mataram. Engraçado não, triste, né? Eles se mataram uns aos outros. Uns foram matando os outros. Todos morreram assassinados. Fazendo valer aquela tese de que a vida desse tipo de gente é muito curta. Jeffrey Dahmer, o famoso carniceiro de Milwaukee, aterrorizou aquela cidade estadunidense, aquela cidade norte-americana. Ele... Jeffrey Dahmer, gente, foi um famoso psicopata norte-americano que ele literalmente comia suas vítimas. Paulo Queixada bebia sangue das vítimas em um copo americano. Paulo Queixada era certamente o mais cruel de todos. Um homem inteligentíssimo. E contradizendo aquela história de que quem é legal gosta de gato, de animais, ele gostava muito de gatos. Ele gostava muito de gatos, ele tinha um gatinho, que se alguém quisesse morrer na João Chaves, desse pelo menos um chute nesse gato. Entendeu? E ele... Interessante, ele conversando com a gente, ele citava... Incrível, um homem de poucas letras. Né? Um homem de poucas letras. Paulo Queixada, ele citava Nietzsche, citava Freud, entendeu? Conversando com a gente, muito educado, entendeu? Um psicopata clássico. Conheci Paulo Queixada. Na João Chaves, ele estava preso, condenado a 229 anos de reclusão. Né? Morreu com 30 e poucos anos. Nós fomos à penitenciária João Chaves, estamos no segundo ano do curso, pagava penal 2, fazia quarto período do curso. O que vocês estão fazendo agora? 18 anos. Gente, o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Eu acho que eu estou ficando velho. Interessante que, antigamente, os meus alunos tinham a minha idade e eram mais velhos do que eu. Comecei a ensinar muito cedo, com 23 anos. Comecei a ensinar na universidade muito cedo, né, com 23 anos. Aos 23 anos, eu era professor substituto no campus de Natal. Formei com 21, comecei a advogar com 22, comecei a lecionar aos 23. Os meus alunos tinham mais ou menos a minha idade. Depois os meus alunos passaram a ter a idade do meu irmão do meio. Depois passaram a ter a idade do meu irmão mais novo. Os meus dois irmãos são advogados, são bacharéis em Direito. O meu irmão do meio, inclusive, foi meu aluno em Caicó. Ele se formou, era o coordenador do curso, inclusive. E o mais novo formou-se em Direito na UERN em Natal. Todos os dois são advogados, militantes. Depois os meus alunos passaram a ser da idade do meu irmão mais novo. Agora os meus alunos são da idade do meu filho mais velho. Boa parte de vocês tem mais ou menos a idade do meu filho, que tem 19 anos. O tempo passa muito rápido. Gente, eu falava nos maus tratos dos animais, né? Aconteceu uma coisa terrível esse final de semana. A Emanuele encontrou, atrás da nossa casa, no terreno baldio, atrás da residência da gente, aqui em Caicó, um saco. Tinha uma gatinha miando, e a gente tem o hábito de, além dos gatos da gente, que a gente não permite que os nossos gatos saiam na rua, para não contraírem doenças, para não serem vítimas de maus tratos, para não correr o risco de ser atropelados, de se perderem. Enfim, os nossos gatos são criados indoor, são criados aqui em casa. Mas além dos nossos gatos, a gente gosta de alimentar os gatinhos da vizinhança, os gatos de rua que eles sentem onde tem gato e eles, vez por outra, aparecem por aqui por perto. A gente bota água e ração na frente de casa, na lateral da casa. Moro na esquina, não tem outra casa na lateral, só tem terreno baldio. E a minha esposa encontrou, Manuela encontrou, atrás da nossa residência, um saco, certo? Uma gata miando bastante, perto desse saco. Emanuele foi abrir o saco e encontrou uma cena tétrica. 6 filhotes de gatos mortos, só as caveiras.
6 caveiras de filhotinhos de gatos. Imagine isso para nós que somos grandes admiradores e grandes amantes dos gatos. Tristeza que foi ontem à noite, quando Manu se deparou com essa cena tétrica. Uma tristeza total. Simplesmente amarraram um saco com 6 gatinhos dentro. Evidentemente, devem ter morrido por asfixia ou de fome. Uma tristeza, Hillary. Uma tristeza. Uma maldade sem tamanho. Um indivíduo que faz esse tipo de coisa, evidentemente, é capaz de fazer muito pior com o ser humano. Se ele faz isso com uma criaturinha indefesa, um animalzinho belo como um gato, um animal extremamente útil, porque o gato ele nos livra de pragas urbanas, como ratos, escorpiões, cobras, animais perigosos, inclusive, transmitem doenças ou são animais peçonhentos. Um animal que, ao contrário do cachorro que foi domesticado, o gato ele se aproximou do ser humano. O gato ele se aproximou do ser humano junto à antiga civilização egípcia e aos antigos povos da Mesopotâmia, que foram os primeiros povos, os povos já chamados Crescente Fértil, a praticar a agricultura. E eles praticavam a agricultura e armazenavam em silos, em armazéns e celeiros, o produto dessa agricultura, os grãos, os cereais. E evidentemente que esses gêneros atraíam ratos. E os gatos são exímios caçadores de ratos, né, e de outros animais. E o gato ele se aproximou do ser humano. Tanto que a relação que o gato tem com o ser humano é diferente da relação que o cachorro tem com o ser humano. O cachorro é subserviente. O gato não. O gato é parceiro, é amigo. Ele divide a casa com você. É muito comum, quem tem gato vai me dar razão, o gato caçar um passarinho, uma lagartixa, um rato, e vir trazer, porque ele quer contribuir com o sustento da casa. Você mora com gatos, você não é dono de gatos, entendeu? Você não possui um animal que ele, apesar de ter sido domesticado há 6 mil anos, muito mais recente do que o cachorro. Né? O cachorro foi domesticado há 10 mil anos. Mas o gato, apesar de ter se aproximado da civilização humana há bem menos tempo, e talvez por isso, ele preserva algumas características selvagens. É o mais selvagem de todos os animais domésticos. E talvez por isso, talvez nisso resida a sua enorme beleza. São animais charmosos, elegantes, autossuficientes, lindos, muito limpos. Muito limpos. São 28 gatos aqui em casa e nós temos várias caixinhas de areia espalhadas pela casa e eles só satisfazem suas necessidades fisiológicas nas caixinhas de areia, que nós limpamos, obviamente, periodicamente. E assim dia não, essas caixinhas são limpas e a areia é trocada. Você imagina uma casa com 28 cachorros. Um inferno. Eu tenho uma amiga, que é oficial de justiça, uma amiga muito querida, que ela tem 6 cachorros e, coitada, ela vive para esses cachorros. Entendeu? O gato não. O gato dá muito menos trabalho e muitas alegrias. São animais extraordinários. Aí vocês imaginem a tristeza da gente em saber de um negócio desse. Que tipo de ser humano? Qual a qualidade do ser humano que pega 6 filhotinhos de gato, bota num saco e amarra o saco para impedir que os inocentes fujam, condenando-os inexoravelmente à morte por asfixia ou por inanição. Uma maldade extrema. Uma maldade extrema. Eu acho que os limites normativos, os limites legais da lei dos crimes ambientais, do artigo 32 da lei dos crimes ambientais, ainda que com essa alteração do parágrafo 1º-A, recentemente incluído pela lei 14.064 de 2020, esses limites são muito pequenos, é muito pouco. Uma pena de 2 a 5 anos, quem incorre numa maldade, de tamanho nível, sabe, de degradação moral, de perversidade, de estupidez. Terrível isso, gente, terrível. É de entristecer, de você se decepcionar com a existência humana, de você se decepcionar com o próprio gênero humano, com o próprio ser humano, como indivíduo, como animal vivente nesse planeta Terra, o único animal que tem condições de destruir o planeta Terra.
Gente, mas exauridas essas considerações que nós fizemos acerca desses princípios que regulamentam a pena, nós iríamos começar o estudo das várias espécies de penas privativas de liberdade e suas particularidades, e seus pormenores, e suas minúcias. Mas, em razão do adiantado da hora, já registramos aqui 10 horas e 20 minutos, eu vou dar por encerrada a aula de hoje. Wesley Santos, prezado professor Trajano, data máxima vênia, sugiro que nós nos encontrássemos na próxima aula para prosseguir o plano de curso. Sem dúvida, já se encaminha para as 10h30, com certeza, meu caro Wesley. Vamos, como eu ia dizendo, dar por encerrada a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me despedir de todos e de todas, dos meus alunos e minhas alunas, e dos meus caríssimos amigos internautas, das minhas caríssimas amigas internautas, que nos acompanharam através do Facebook. Eu vou me despedir desejando uma excelente noite de segunda-feira, uma maravilhosa semana e um caloroso, forte e fraterno abraço, meu caro Wesley, e todos vocês. O Wesley está mandando aqui um forte e fraterno abraço virtual. Uma boa noite a todos e a todas. Sintam-se todos e todas abraçados e abraçadas. Que Deus os abençoe, que Maria Santíssima os proteja e que nós estejamos, meus amigos e minhas amigas, juntos novamente, se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, para conversarmos a respeito das penas privativas de liberdade, dando prosseguimento ao estudo do conteúdo programático da nossa disciplina Direito Penal 2. Um grande abraço a todos e a todas, pessoal. Boa noite! Boa noite! Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas.